Sejam bem-vindos ao canal Direito Imobiliário para Iniciantes e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre bem de família e as implicações aí da Lei 8.009 de 90 que fala sobre a impenhorabilidade do bem de família. E agora vamos aqui para a tela e vamos falar um pouco das implicações desta lei, ok? Antes de começar os tópicos aqui, falando inclusive sobre a súmula 364 do STJ, vamos falar sobre a impenhorabilidade. O que seria isso, né? Impenhorabilidade. Vou abreviar aqui só para ficar mais fácil. O que seria? Ora, quando você tem a figura do devedor e do credor, ou seja, o credor tem direito aí a receber um crédito, um dinheiro, certo? E aí esse devedor ele não tem esse crédito, esse dinheiro, e aí por meio de um procedimento de execução judicial, acaba que é procurado bens do devedor para que sejam penhorados e levados a leilão. Isso vai se converter em dinheiro e aí o credor vai saldar sua dívida, ok? Ele vai ter sua dívida aí saldada. Mas a impenhorabilidade do bem de família, ela dispõe basicamente que o quê? O bem de família, ou seja, aquele único bem imóvel, então representado aqui por essa casinha do devedor, ele não pode ser levado a leilão para pagar essa dívida do credor. Então, se esse for o único bem que o devedor tem, então o credor ele não vai conseguir receber a dívida dele. Basicamente é isso que acontece, certo? Então, essa aqui é a regra geral, é o que dispõe de forma geral a lei, mas a gente vai ver mais adiante que há exceções sobre isso. Mas vamos falar então sobre a súmula 364 do STJ. Ela estende essa situação do bem de família até para aquela pessoa solteira. Exatamente, aquela pessoa solteira mora sozinho, ou seja o viúvo, a viúva, que seja. É uma pessoa que mora sozinha e ela tem um único bem imóvel. Então, se estende também o entendimento de que é um bem de família. Ok? Então, esse é o entendimento, inclusive, sumulado pelo STJ. Então, aquele pensamento de que aquela pessoa mora sozinha e é o único imóvel dela, não, então não é bem de família. Não, isso já tem súmula, inclusive, do STJ falando isso. E se tiver mais de um imóvel, ora, então eu tenho aqui essa casa e tenho aqui essa outra casa, só para a gente ilustrar, certo? Então, a pessoa tem duas casas. É um entendimento também que, se a pessoa tem duas casas, aí descaracteriza o bem de família, porque, ora, o credor ele tem que receber o crédito dele, certo? Nada mais justo do que isso. Então, nesse ponto aqui, descaracteriza o bem de família, uma dessas casas vai poder ser levada a leilão, né? Logicamente com devido procedimento aí, através da penhora. Então, você vai ter a penhora, avaliação e depois o leilão. E aí, nesse ponto aqui, se acontece a venda do imóvel, aí se converte em dinheiro e o credor passa a receber o seu dinheiro, ok? Basicamente isso que acontece. E se tiver mais de um imóvel também, é um outro ponto aqui que é um entendimento, tá? Se tiver mais de um imóvel, considera-se bem de família o de menor valor, ou seja, o de maior valor. Então eu tenho uma mansão de 5 milhões e um apartamento de 100 mil, por exemplo. Então tá, bem de família é o apartamento de 100 mil. A mansão de 5 milhões vai ser levada a leilão, vai seguir esse procedimento aqui, ok? Esse também é um entendimento. E aqui a lei dispõe também que os bens móveis do imóvel, ou seja, os bens que guarnecem ali, né, dentro daquele imóvel, esses bens também se estende a eles o entendimento de bem de família. Mas isso aqui também é muito relativizado na prática, tá? Porque, por exemplo, a pessoa tem duas televisões lá, será que ela precisa de duas? O credor está sem receber o crédito dele. E aí é possível sim, eu já vi casos em que o juiz manda a leilão esses bens, ok? Então isso é possível também. E um precedente aqui que eu queria comentar com vocês, né, um precedente aqui bem bacana sobre isso, sobre bem de família, parecida com essa ideia aqui que eu falei de um imóvel de 5 milhões e outro de 100 mil, só que nesse caso a pessoa só tinha um único imóvel, realmente era o único imóvel dela, só que era um imóvel de valor expressivo, em torno de aproximadamente 3 milhões, exatamente. Então a pessoa tinha um imóvel deste porte. Ora, um imóvel desse porte pode se converter em diversos outros imóveis, por exemplo, de 500 mil, que também é um imóvel razoável, não é qualquer imóvel também, né, de 500 mil, logicamente dependendo da região do Brasil aí, às vezes é até uma outra mansão, né, mas perfeito. Então, um precedente, realmente eu vi um caso acontecer assim. Então, esse imóvel de 3 milhões, o juiz falou o seguinte, olha, esse imóvel aqui ele pode ser leiloado, pode pagar a dívida perante o credor e com o que sobrar ele consegue comprar um outro imóvel aí e aí esse outro imóvel seria um bem de família, ok? Então eu já vi um precedente nesse sentido também, não é um entendimento que você vê a todo momento, mas se pesquisar você vai encontrar sim, certo? E aí você tem exceções aí que descaracterizam essa ideia do bem de família. E a exceção mais clara aí que a gente tem é uma dívida decorrente da aquisição do imóvel.
Perfeito. Então, se você está pagando as parcelas para ter a propriedade desse imóvel futuramente, né, ou até mesmo numa questão de hipoteca e tudo mais, se você atrasa o pagamento dessas parcelas, sim, então você não tem como alegar bem de família, porque na verdade esse imóvel nem é seu na prática, né, para a gente que já está entendendo ali sobre o direito imobiliário, aquele imóvel nem é da pessoa, a propriedade em si, certo? Então, nesse caso, é sim possível a execução deste bem, mesmo sendo o único imóvel da pessoa, certo? Pessoal, então era isso então que eu tinha a dizer, tá? Diversas explanações aí sobre bem de família, espero que tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal e curtir o vídeo.